Boa tarde, amados irmãos em Cristo, prezados ouvintes e amigos que nos dão a alegria e a honra de mais uma vez compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus e em especial no dia de hoje queremos cumprimentar também a todos os pais e saudá-los na graça, na paz, nas alegrias e misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a mensagem ela é especial, ela é dirigida exclusivamente ou mais ao coração de cada pai. E nós vamos usar nesta oportunidade o tema Conceito Bíblico da Missão Paternal. Conceito Bíblico da Missão Paternal. E vamos iniciar lendo a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, na primeira parte do versículo de número 14, que diz: E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Um dos maiores privilégios que Deus dá ao homem é o de gerar filhos. E Deus é o nosso modelo. Ele se apresenta como pai para ilustrar o seu cuidado, sua provisão, seu desejo de nos dar sempre o melhor. Logo, é importante buscar na sua palavra o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, para que seja desenvolvida e aperfeiçoada em nós a capacidade de sermos bons pais. Existem pais e pais. Estou consciente que alguns não merecem esse título tão grandioso que é utilizado e exemplificado na pessoa do próprio Deus. Mas o pai que cumpre a sua missão paternal, segundo o conceito bíblico, merece todo o nosso respeito. E nesta feliz oportunidade, vamos meditar e aprender alguns destes conceitos com o fim de aprimorar a nossa missão paternal. O primeiro conceito bíblico que a palavra nos apresenta com relação a este importante tema é exemplo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Alguém já disse que todo pai deve ao seu filho 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Uma boa parcela dos pais, porém, não reconhece quão grande é essa responsabilidade. Deus deu ao pai autoridade na vida de seus filhos. Quando os filhos aprendem a respeitar esta autoridade, torna-se mais fácil aceitar a autoridade de Deus em suas vidas. Entretanto, esta autoridade dada por Deus ao pai necessariamente precisa vir acompanhada de exemplo. Beth Carson, autora norte-americana, conta a história de um pai que estava preparando a lição da escola bíblica dominical sobre o tema As Marcas de um Verdadeiro Cristão. Antes de ir ensinar sua classe, decidiu rever os conceitos ou os principais pontos com a esposa, quando o filho menor estava por perto. Após ouvir atentamente o pai, o menino de repente disse: papai, eu acho que nunca vi um cristão em minha vida.
O pai não tem que ser perfeito, porque isso é impossível. Porém, é importante, quando falhar, estar disposto a reconhecer o erro, para não cair no engano de perder sua autoridade por agir conforme aquele ditado popular que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Primeiro conceito bíblico que precisa estar na mente de todo pai: você precisa ser um exemplo, um bom exemplo, um exemplo a ser seguido pelos seus filhos. Segundo conceito bíblico que a palavra nos apresenta é amor. O livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19 diz: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como as águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Existe uma história que é do rito de passagem dos Cherokees. Cherokees é uma tribo indígena norte-americana. E quando um jovenzinho do sexo masculino, ele está passando da fase infantil para a fase adulta, eles passam por um ritual. E esse ritual é mais ou menos o seguinte: o pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde, sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho, na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar, nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve se tornar homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma outra tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo, as cobras lhe causam terror, ele terá frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee, da infância à fase adulta. Finalmente, após esta noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda. E vê então seu pai sentado ali por perto, cuidando dele a noite inteira. Preciso dizer mais alguma coisa sobre o que é amor? Então, só para lembrar, amor é ação. O terceiro conceito bíblico que a palavra recomenda aos pais é compromisso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O plano de Deus é que as suas verdades sejam passadas de uma geração para outra, de pai para filho. Nossos lares devem expressar a importância dos valores espirituais, em vez de só os temporais e materiais. Imagine
o impacto no mundo se cada pai cristão cumprisse o compromisso de criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E seus filhos, por sua vez, fizessem o mesmo com os seus, tornando-os capazes de também ensinar novas gerações. A responsabilidade de discipular os filhos recai sobre o pai, que deve ser o líder espiritual do lar, o sacerdote da família. Lembre-se, onde há privilégios, há responsabilidades. O quarto conceito bíblico, que também nos chama atenção com relação ao papel do pai, é comunicação. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz: e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Comunicação é difícil, leva tempo e esforço da parte do pai. Porém, a comunicação é imprescindível e faz parte da boa educação. Para que um pai possa comunicar a palavra a seus filhos, ele precisa primeiramente conhecê-la. Ela tem que ser real primeiro para o pai, e só então Deus poderá usá-lo para torná-la real para os seus filhos. Deus diz que devemos ensinar com empenho as suas palavras aos nossos filhos, falando delas em todas as oportunidades. Nossos filhos devem ficar impregnados da palavra de Deus. Isso significa tornar a palavra de Deus prioridade máxima, para que eles alcancem sabedoria, a fim de levá-los ao amadurecimento e torná-los habilitados para toda a sua vida. O quinto conceito bíblico, que também deve requerer da parte dos pais um cuidado profundo, é a disciplina. E eu gostaria de ler alguns textos no livro de Provérbios com relação a este assunto que a palavra de Deus nos traz um grande destaque. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: quem não corrige seu filho, não o ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. No capítulo 22, versículo 15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. No capítulo 23, versículo 13 e versículo 14 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. No capítulo 29, versículo 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E neste mesmo capítulo, no versículo 17 diz: discipline o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. É de suma importância que os filhos saibam, desde pequenos, que existem limites. E estes limites foram criados para a segurança deles. E toda vez que eles quebrarem as regras desses limites, a disciplina irá ao encontro deles. Como vimos, disciplina é bíblico. Há pai que exige obediência dos seus filhos, e quando não a recebem, prometem discipliná-los, porém não o fazem. Cuidado! Isto é um caso de incoerência. Os filhos são espertos e sabem quando o pai não irá discipliná-los.
E ao estabelecer a disciplina, que ela vem acompanhada de diálogo, uma explicação de que a regra foi quebrada e se faz necessário a aplicação da disciplina com amor, para não criar raiva e provocar ira em seu filho. Muitas vezes, por trás da rebeldia de uma criança, há um pedido para ser disciplinada e um teste dos limites estabelecidos. Hebreus capítulo 12, versículo 11, nos apresenta uma verdade que precisa sempre estar em nossa mente. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. Corrigir é muito importante. Ensinar, conversar, mostrar o caminho certo, mostrar aonde a criança errou, mostrar os limites em que ela deve percorrer, em que ela deve caminhar, e levá-la à conscientização de que aquele limite foi ultrapassado, e ela por si só reconhecer que aquele castigo, que aquela disciplina que está sendo aplicada é porque houve da parte dela uma rebeldia, uma desobediência, houve por parte dela uma transgressão com relação àquilo que havia sido colocado antecipadamente. E na hora da correção, não se há algo de alegre, não se há algo de contentamento, se há realmente uma tristeza, porque de uma certa maneira, talvez nós como pai falhamos ao explicar, ao colocar as coisas. Mas é importante a disciplina, para que possamos ter pessoas melhores, para que possamos ter filhos melhores, cidadãos melhores, crentes melhores. Então, na hora da correção, realmente há uma tristeza, mas depois, quando é exercitado o fruto da justiça, nós percebemos que a alegria volta a reinar no lar. Um último alerta que a palavra de Deus também nos orienta como pais é que devemos conhecer os amigos dos nossos filhos. Devemos conhecer os amigos dos nossos filhos. E por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 responde: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, as boas tradições, os bons ensinos. Precisamos ajudá-los a conhecer boas amizades, porque tem épocas em que os amigos de nossos filhos têm mais influência do que nós, os pais. Isto significa que precisamos estar presentes para ouvir e prestar atenção no que se passa ao redor dos nossos filhos. Precisamos orientar para que os nossos filhos desenvolvam amizades saudáveis com aqueles que edificarão as suas vidas. Partindo para a conclusão deste importante tema, o conceito bíblico da missão paternal, conseguimos extrair pelo menos aqui 5 conceitos que devem nos chamar a atenção como pais. Precisamos ser exemplos. Precisamos demonstrar, através de ações, atitudes de amor. Precisa haver da nossa parte compromisso.
Precisamos nos aplicar mais na comunicação e precisamos também rever o nosso conceito com relação à disciplina. E não esquecendo que os filhos precisam de amigos. E quão bom é quando o pai é o seu principal amigo. Mas antes de encerrarmos esta palavra, nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com aqueles que, neste momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, diante de toda essa tragédia, de tantas vidas que foram ceifadas, e com certeza, em muitos lares, foi justamente a pessoa do pai em que foi ali levado para a eternidade, e muitos no dia de hoje não podem comemorar de uma maneira alegre pela ausência da figura paternal em suas vidas, mas eu gostaria de deixar para vocês também uma história que eu li esta semana e achei importante compartilhar ao coração de todos vocês. Diz assim: quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para meu pai e pedia: pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para minhas pequenas mãos. Se a casca era daquelas difíceis, ele acabava descascando toda a fruta para mim. Mas eu gostava mesmo era de terminar sozinho, de descascar. Só precisava da sua força para fazer o começo. Meu pai faleceu há algum tempo. E que pena, não sou mais criança. Mas, mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, para que, pelo menos, comece o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com amigos, os problemas do núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes, ou então o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me, então, que a segurança de ser atendido pelo papai, quando lhe pedia para começar o começo, era o que me dava a certeza que conseguiria chegar até ao último pedacinho da casca e saborear a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai me levaram a pedir ajuda a Deus, meu papai do céu, que nunca morre e sempre está ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer tão grossa e difícil como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. E se estiver mesmo muito difícil, Ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação para você. Que nesse Dia dos Pais você possa agradecer a Deus pelo pai que Ele te proporcionou ter nesta esfera de vida. E que você também possa se lembrar que acima do Pai terreno existe o nosso Pai celestial, o Pai nosso, que nos guia,
nos protege, nos ampara e que cuida cada dia das nossas vidas. Que você tenha um lindo dia, que você, como papai, pense nestes conceitos bíblicos e, se você já os cumpre, que você continue cumprindo, porque o teu exemplo há de ser seguido pelo teu filho, e o teu filho irá passar para novas gerações, e nós assim cumpriremos a vontade de Deus para o projeto chamado família. Que Deus ricamente nos abençoe neste dia.